Glória a Deus. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série de ministrações em Atos. E hoje nós vamos pegar ali do capítulo 5, a partir do versículo 12, do 12 em diante. Acompanhem a leitura. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Glória a Deus. Senhor, te louvamos pela sua palavra, te agradecemos. Como nós já ouvimos aqui e já até pedimos, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor ministre ao nosso coração de forma direta, e que possamos compreender aquilo que o Senhor fala na sua palavra com o auxílio e a intercessão do teu Espírito Santo. Nos ajuda nisso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós temos, antes de entrarmos efetivamente nesse contexto lá de Atos, como nós já temos conversado nas últimas semanas, nós temos nessa situação do texto que acabamos de ler, alguns diferentes públicos e alguns diferentes sentimentos em relação ao que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. A igreja estava sendo formada, a doutrina dos apóstolos estava sendo pregada, e como nós vimos lá no versículo 12, se puder, Gabi, deixar o versículo 12 ali para nós, ele inicia dizendo que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. É esse cenário que nós temos. Lembram-se disso? Lembram-se desse contexto que nós estávamos vendo? Passamos lá por Atos 2, a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Vimos tudo isso. E aqui nós temos então a segunda purificação, como o Charles Serraire, dessa Bíblia que nós adotamos já há algum tempo, né? Da tradução ARA, ele chama de a purificação externa. A purificação interna que acontece e é narrada no começo do capítulo 5, ela é aquele momento, aquele pedaço em que ele vai falar sobre Ananias e Safira. Quantos aqui estavam na ministração sobre Ananias e Safira? Levantem a mão. Quantos estavam? Uma boa parte estava. Nós vimos que a igreja, naquele momento, foi levada, então, a trazer os seus bens, a vender as suas propriedades e a depositar esses montantes, esses valores, aos pés dos apóstolos. Porque havia crescido de forma exponencial a igreja, por obra de Deus, e havia entre eles necessitados, pessoas de com diversas situações, né, financeiras e sociais, pessoas que já estavam sendo marginalizadas por causa do evangelho e acabaram então necessitando ali. E aconteceu então este movimento dentro da igreja, foi algo específico. E Ananias e Safira, eles quiseram, vendo isso de fora, eles quiseram entrar nessa dança aí também. E como vocês já devem conhecer o texto, eles também venderam e alegaram um certo valor pela venda, que não era a venda real. Eles guardaram parte dessa venda e mentiram sobre o valor que venderam o terreno. E quando chegaram lá para entregar o valor, ambos foram mortos, porque mentiram ao Espírito Santo. Porque
tinham uma intenção que não era a intenção de contribuir, participar e ajudar. Eles queriam, ali mesmo, era ser parte, ser reconhecidos como parte. E aí vem então a sequência do texto, que é o que nós acabamos de ler, falando a respeito desses sinais que eram realizados e alguns públicos, como eu falei, que nutriam sentimentos diferentes ali pela igreja, dentro da igreja ou de fora da igreja. Existiam aqueles que destilavam a sua inveja e o seu ódio. Existiam aqueles que estavam admirados pela igreja, ou também olhando de fora, e haviam aqueles que, sendo parte da igreja, como acabei de dizer, eles eram parte da igreja, e muito provavelmente amavam a igreja. E nós podemos comparar muito bem essa porção de texto com o contexto atual, com o contexto da igreja evangélica hoje, em que também existem muitas pessoas dentro e fora das igrejas que ou invejam ou odeiam a igreja, ou do outro lado, no outro extremo, amam a igreja. Existem pessoas dentro ou fora da igreja que nutrem uma apatia pela igreja, uma indiferença. Tanto faz como tanto fez. Ou me utilizo da igreja, participo da igreja, estou na igreja, mas isso é algo não tão relevante assim na minha vida. Do outro lado, tem pessoas também que nutrem o interesse, que entendem a relevância da igreja, que querem participar, que querem ser parte dela, que querem assumir compromisso com a igreja. Tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, não era diferente naquele tempo, haja vista desse texto que nós já lemos. Então, qual é o sentimento que o evangélico nutre hoje pela igreja? Inveja, admiração ou amor? Vamos entrar então em mais alguns detalhes aqui agora desse texto, para a gente dissecar esse texto, entender exatamente o que está escrito ali, o que contém, qual é o peso e do significado de várias coisas que tem nesses versículos, e aí depois nós vamos tentar entender qual é então o sentimento que eu e você nutrimos, ou estamos nutrindo pela igreja do Senhor. Então, qual é a ordem dos eventos que se passaram aqui? Como nós lemos aqui no primeiro versículo, ele traz aí a realização dos sinais e prodígios. Ele vai falar que eles se reuniam de forma regular e eram de comum acordo, né? A igreja estava ali e aconteciam sinais no meio da igreja, a reunião deles era regular e era de comum acordo. O texto vai narrar que havia certa admiração daqueles que estavam fora, talvez um certo temor, mas também vai falar daqueles que nutriam a inveja. Daqueles, nós vamos entender exatamente quem são estes que nutriam esse tipo de sentimento, mas o fato é que a igreja crescia. A igreja crescia de forma exponencial, e aí você já aí na sua cabeça, nas suas anotações, no seu caderno, você pode ir pensando quanto isso difere ou não dos dias de hoje, do que nós estamos vivendo hoje. Do tempo que a igreja viveu nos seus primórdios, as coisas em que aconteciam naquele momento, naquela fase da igreja, naquela época, e em comparação com o que a igreja vive hoje. Quais são essas diferenças? Nós vamos também falar um pouco a respeito disso. E ao final desse trecho aqui, lá no versículo 15, 16, ele vai dizer que esse crescimento era de tal forma, este evento que foi o surgimento e o crescimento da igreja chamava tanta atenção, a ponto das pessoas virem de cidades vizinhas, trazendo os seus enfermos e pessoas atormentadas por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém, queridos? Tudo isso que aconteceu lá em Atos, que é narrado aqui em Atos, não lá em Atos, né? Que é narrado em Atos, mas aconteceu lá em Jerusalém, é de grande importância.
para a igreja, para a história da igreja. E como é bom estarmos aqui hoje para meditarmos um pouco a respeito disso. Então, de forma simples, irmãos, para nós resumirmos aqui e entrarmos um pouco mais em detalhes, nós temos a pregação do evangelho acontecendo, sim ou sim? A pregação do evangelho acontecendo por meio dos apóstolos. O ouvir dessa pregação, né, a palavra de Deus sendo ministrada e sendo pregada, gerava assim, então, muitas conversões. Quem era que trazia, quem era que agregava aqueles que iam sendo salvos até a igreja? Quem é que fazia isso? Os movimentos pentecostais. Não? Os shows gospel. Não? Os irmãos que saíam convidando e trazendo para a igreja. Quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos era o Senhor. E Ele continua fazendo isso até os dias de hoje. Porque cabe somente a Ele o poder e o convencimento para crer na sua palavra. Amém? Então a pregação do evangelho, por meio da pregação, acontecia então a conversão. O Senhor é quem trazia essas pessoas, mais e mais pessoas até aquele ajuntamento, né, que começou a ser chamado igreja ali agora a partir do Novo Testamento. A igreja vivia em louvor e comunhão. Vimos outros textos já em Atos, né, que eles tinham tudo em comum, que eles se reuniam, que era diariamente, enfim, tinham a sua frequência, a sua rotina. A vida deles de louvor e comunhão, então, também chamava a atenção das pessoas, como nós já vimos. E aí poderia gerar um sentimento de inveja e ódio contra a igreja, ou um sentimento de temor e admiração, ou ainda um sentimento de amor, pertencimento e compromisso com a igreja do Senhor. Afinal de contas, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Amém? Jesus é o cabeça da igreja e nós somos parte desse corpo. Então, nesse ciclo, grande audiência era atraída por causa deste movimento, porque foi neste momento, Deus escolheu este momento na linha do tempo para inaugurar a era da igreja e para trabalhar o crescimento da igreja. E essa grande audiência que era atraída até a igreja acabava o quê? Ouvindo a pregação do evangelho. E aí recomeçava então todo esse ciclo. Mas por que eram feitos sinais? Havia alguma profecia a respeito desses sinais? Por que os sinais eram necessários? Já parou para pensar nisso? Por que os milagres foram feitos aqui pelas mãos dos apóstolos? Qual era a função desses milagres? Os milagres, irmãos, eles confirmavam e validavam a autoridade dos apóstolos, como nós já falamos aqui, e principalmente da pregação deles, a autoridade deles e a autoridade da pregação deles, conforme 2 Coríntios 12:12. Veja lá. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E Hebreus 2, 3 e 4 também vai mencionar a respeito da função dos sinais para a igreja. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E sim, irmãos, então não só os sinais confirmavam a autoridade com que os apóstolos pregavam, como eles também cumpriam profecias que foram dadas ali já no Antigo Testamento. Nós temos aqui algumas para vermos juntos, como Isaías 35, 5 e 6. Veja lá.
Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jeremias 31 a 34. Jeremias 31. Boa. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o último que nós vamos citar aqui, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis meus juízos e os observeis. Então esses, irmãos, são alguns trechos que são proféticos a respeito da era do Messias, que é o já, mas ainda não. Porque aqui, inclusive, são textos que apontam para algo ainda escatológico e que começa a se cumprir ali na era da igreja, tá? E aí eu vou adicionar aqui, a gente está acostumado a ouvir o Betuel falar do já, mas ainda não. Eu vou parafrasear ele. A gente vai ter uma segunda frase aí, quando a gente ouvir o já, mas ainda não, para a gente complementar, que é inaugurado, mas ainda não consumado. A nossa santidade, ela foi sim inaugurada com o Espírito Santo em nós. Mas ela só não foi totalmente consumada, porque nós ainda estamos aqui, sujamos nossos pés. Então ainda pecamos. É o já, mas ainda não. Então se vê que os profetas falaram a respeito do momento em que o Espírito seria derramado. Eles falaram a respeito do momento em que esses sinais se realizariam. O próprio Pedro, no seu sermão, nós vimos algumas pregações passadas em Atos, ele cita o trecho de Joel 2, Joel capítulo 2. Também é um texto bastante famoso ali, que trata a respeito do porvir, né? Desse momento em que haveria o derramamento do Espírito. Então, meus queridos, o efeito e a função desses sinais, lembrem-se sempre, era de dar crédito à pregação dos apóstolos, confirmar que esses homens andaram com Jesus e ensinavam a partir do Cristo. Amém? Porque o próprio Cristo realizou também esses sinais. Né? O que foi que ele respondeu aos discípulos de João Batista, quando ele enviou os seus discípulos para perguntarem se ele era mesmo o Cristo? O que foi que ele respondeu? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ele falou a respeito dos sinais, ele não virou e falou, sim, sou eu mesmo, sou Jesus, Filho de Deus, o Messias. Ele falou, olha os sinais, olha aquilo que está sendo feito, que está acontecendo. Então foi com este propósito, para este fim. Então a realização dos sinais por meio dos apóstolos cumpria o seu objetivo. E a igreja se reunia constantemente em louvor
e comunhão. E para qual fim a igreja se reunia? Como nós já vimos lá, e vamos ler de novo, Atos 2, 46 e 47. A reunião do corpo de Cristo como um dos meios da graça de Deus para a edificação da sua igreja. Veja lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus. Volta para o 46. Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Gálatas 6:2 também vai tratar a respeito da edificação mútua do corpo de Cristo. Por que a igreja se reunia, irmãos? Por que nós nos reunimos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Os irmãos da igreja primitiva desfrutaram deste benefício de serem igreja, de estarem reunidos como igreja, assim como nós também desfrutamos hoje. Amém, queridos? Ou não? Desfrutamos. 1 Tessalonicenses 5:11 também vai agregar nesse ponto, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O consolo que existe aqui, a edificação mútua que existe aqui, é um dos benefícios de nos reunirmos como igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. E a igreja também se reunia e deve continuar se reunindo, conforme João 17, do 21 ao 25, por causa do testemunho que a igreja dá. Amém, queridos? O nosso ajuntamento, a igreja, ela não tem um propósito, um fim exclusivo de edificação interna. Nós não somos uma seita ou um clube, um lugar fechado, onde só entram pessoas que cumprem certas normas, e ali aquele grupinho retém todos os benefícios para dentro dele mesmo. Sociedade, nós temos vários desses grupos. Grupos de empresários, eu conheço só de empresários. Grupos de empresários que só entra se você pagar ou se você tiver certos requisitos, cumprir, e se desfruta do benefício de estar naquele grupo. Isso não é igreja. Amém, queridos? Isso não é igreja. A igreja Corpo de Cristo, ela sim tem um trabalho interno forte de consolo, edificação, correção, disciplina, tem sim liderança, mas ela exerce também um trabalho e um testemunho que ele é externo para a salvação ou para a condenação daqueles que não conhecem, daqueles que não são parte da igreja. Amém? Vamos ver esse texto então, João 17, do 21. Eu acho que é 3, não sei se é 3 ou é 5, mas acho que é 21 a 23, que a letra está... A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós somos um com Cristo. Cristo é um com o Pai. E é por causa dessa unidade, desse testemunho, que muitos serão alcançados. Pelo poder, pela vontade, pelo amor e misericórdia de Deus. Amém? Então, por isso, irmãos, o esforço da igreja primitiva, assim como o esforço da igreja primitiva, assim como o nosso, de vivermos em união,
de vivermos em unidade, que não significa concordarmos com tudo o tempo todo. Amém? Essa é a parte difícil, né? Na verdade, isso só arranha a parte difícil. Discordar de certas coisas só arranha a parte difícil. A parte difícil vem quando a gente se conhece cada vez mais, quando a gente caminha cada vez mais próximos, quando a gente já conhece o irmão, já sabe o que está passando, o que está pegando, só de olhar, só de cumprimentar. Quando nós estamos próximos, temos que tratar uns aos outros, a gente começa, então, sair do superficial da vida de igreja, da vida de unidade, de união de igreja, e entrar na vida real da igreja. Amém? Porque se eu sou um visitante aqui, eu não conheço as pessoas, tampouco os seus defeitos. Eu não conheço a liderança, tampouco as suas limitações. Mas se eu venho, se eu sou parte, se eu convivo, se eu caminho, eu passo a conhecer. E passo a conviver com isso. Amém? E aí nós ganhamos a oportunidade, agora é o momento que você tem que sorrir agora. Agora você sorri. Nós ganhamos a oportunidade de nos treinarmos uns aos outros. Quando nós vivemos como igreja, nós ganhamos o benefício, isso é um benefício, de nos treinar uns aos outros na prática do evangelho. Esse é o benefício de ser igreja, que eles desfrutaram lá e que nós também temos que desfrutar aqui. Amém, queridos? Então é por isso que eles se reuniam. Eles desfrutavam de tudo isso. Mas como eu falei para vocês, existiam aqueles que tinham admiração, aqueles que tinham inveja. E o próprio texto vai dizer um pouco mais para frente quem é que se levanta contra a igreja. Abra lá Atos 5, 17 e 18. A continuação do texto vai dizer então que apesar de tudo isso que a igreja vivia, ela vai narrar a partir desses versículos uma consequência, uma retaliação das autoridades religiosas daquela época contra a igreja, aqueles que tinham inveja da igreja. Veja lá, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Esses homens, eles eram contra ou a favor da igreja? Contra. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Hoje nós não vamos tratar dessa retaliação. Nós vamos tratar somente até o versículo 16, o 12 ao 16. Mas você já sabe o que vem e por que haviam aqueles que nutriam inveja da igreja, que era o sumo sacerdote e a seita dos saduceus. Abre parênteses. Quem era a seita dos saduceus? Eram aqueles que, vou resumir, eu não trouxe uma definição extensa da seita dos saduceus. Depois nós podemos até desenvolver isso lá no grupo, ou na reunião de quarta-feira, ou na sexta-feira. Mas era uma facção, era uma divisão daqueles que não criam na ressurreição. Esse é o ponto principal. Eles não acreditavam na ressurreição. E como nós já sabemos, a ressurreição para o cristianismo, para a fé cristã, ela é ponto-chave, ela é fundamental, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E esses caras não criam nisso. Só que a pregação dos apóstolos, como nós já vimos, em algumas outras ministrações de Atos, é óbvio que eles iam falar a respeito da ressurreição, que é ponto-chave de tudo o que aconteceu. E inclusive a estrutura do sermão, eu não tenho aqui nessa nota, mas uma outra nota, a estrutura do sermão que eles usavam era, principalmente, a denúncia do pecado, falar que vocês mataram o Cristo, então colocava, entre aspas, a culpa da morte de Jesus sobre esses caras, e reforçavam o fato de que ele ressuscitou ao terceiro dia, para deixar
E isso fazia com que eles ficassem ainda mais incomodados com a igreja. Estou só vendo aqui onde é que foi que eu tinha anotado isso. Esses eram aqueles, então, que nutriam inveja contra a igreja e que se incomodavam com o seu ajuntamento, porque eles temiam que iriam perder a autoridade sobre o povo. Eles estavam vendo um conflito doutrinário, sim ou não? Eles ensinavam uma coisa totalmente diferente daquilo que os apóstolos estavam ensinando. E aí vem os apóstolos se reunindo no templo, no pórtico de Salomão, como diz lá o texto que nós lemos, atraindo grande audiência, atraindo grande multidão, trazendo mais e mais pessoas, realizando sinais e prodígios. Imagina o tamanho desse acontecimento. Já era algo que chamava atenção por si só, fora o fato de mais pessoas virem de cidades vizinhas, como nós também lemos, pessoas de cidades vizinhas trazendo seus enfermos e pessoas atormentadas por espíritos imundos. E lá no 16 nós lemos que todos eram curados. Essa elite religiosa, então, temia a perda do controle, a mudança daquilo que era algo confortável a eles. Eram esses que estavam contra e que ordenaram a prisão dos apóstolos. De outro lado, irmãos, nós temos também aqueles que se admiravam da igreja. Quem eram aqueles que se admiravam da igreja? Era o povo comum. Eram pessoas que respeitavam, nutriam essa admiração, como eu falei, né? A população geral. Pessoas que respeitavam, mas muito provavelmente não queriam se tornar parte daquilo que estava acontecendo. Pessoas que achavam até bonito, achavam até legal, achavam interessante, mas não queriam ser parte. Nós também temos, irmãos, esses perfis. O terceiro nós já falamos, né? Aqueles que eram parte da igreja, que viviam, que assumiam o compromisso de estar, de cuidar, que desfrutavam do benefício de receber o consolo e de consolar mutuamente. Isso nós já falamos. E essa turma que apenas se admirava, mas que não participava, nós também vemos isso hoje em dia, que são aqueles crentes, se é que podem ser chamados de crentes, mas aqueles evangélicos, vou chamar de evangélicos, tá? Vamos, não? Crente? O gospel. Tá. Nem evangélico? Tá. Então tá bom. Já piorou. Então o gospel, aquela pessoa gospel que acha super legal a igreja, que até vai num domingo ou outro, mas sempre acaba procurando aquela igreja mais da moda, né? Aquela igreja mais moderna, com mais conforto, com estrutura, né? Não, porque eu estou procurando uma igreja que tem estrutura. Essa turma é a turma do superficial, é a turma do entra mudo e sai calado, é a turma que, diferente da igreja verdadeira, não ama, não se envolve, não participa, não assume responsabilidades, não assume compromissos com os irmãos. Existia também esse terceiro grupo. E essa grande audiência que ouvia a ministração do evangelho, que era uma multidão, testemunhou o crescimento da igreja. E por que é que crescia? Por que é que a igreja cresceu? Por que será que a igreja cresceu? Eu não trouxe aqui, mas depois, para quem quiser, no final eu posso separar e mandar uma série de textos, uma série de versículos, é de um capítulo, de um livro, que fala a respeito do crescimento, que a igreja saudável, ela cresce. A igreja saudável, ela cresce. E tem uma série de textos que vão tratar a respeito disso, do porquê a igreja cresce. Então essas pessoas, elas testemunharam.
O crescimento da igreja cumpre a vontade de Deus, os propósitos divinos. A edificação da igreja com fundamento sólido aonde, irmãos? Qual era o fundamento? Sobre qual fundamento a igreja foi solidificada? Na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. A igreja, como nós já vimos, Atos 2:42 vai dizer isso, né? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa multidão que crescia, essa igreja, ela foi capacitada para testemunhar a respeito do evangelho, antes que viesse a diáspora da igreja. Já falamos sobre isso aqui também. Então se vê um momento de crescimento acelerado, de crescimento exponencial da igreja. Se eu não me engano, no capítulo 8 de Atos, depois da morte de Estevão. Se alguém quiser checar e confirmar ou corrigir, pode fazer. Se eu não me engano, é capítulo 8, depois da morte de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, que vem então a perseguição sobre a igreja. Que até o momento nós estamos vendo as represálias das autoridades religiosas sobre os apóstolos, sobre aqueles que lideravam esse movimento, que não é um movimento, né? Sobre aqueles que eram os líderes da igreja. Até o momento nós temos visto isso, eles vão ser presos, vão ser soltos, vão ser açoitados, vão sair sorrindo, de verdade, com alegria. E vão sofrer essas represálias novamente. Mas depois vai vir então a perseguição sobre todo o povo, sobre toda a igreja. Então nós vemos a igreja sendo ensinada e capacitada para que quando viesse a diáspora, quando viesse essa perseguição sobre a igreja, eles se tornassem então evangelistas, pessoas que pregavam o evangelho. Assim como os próprios apóstolos fizeram, plantando igrejas. Paulo enviou Timóteo a diversas regiões para fazer isso, né? Mas não podemos esquecer que existem histórias não contadas. Crentes aqui de Jerusalém, crentes verdadeiros de Jerusalém, que depois da perseguição foram para outros lugares falando a respeito do amor de Deus, do poder de Deus, da cruz do Cristo, da sua ressurreição. E essa multidão também crescia. E aí nós vemos a manifestação do reino de Deus ao judaísmo. Ao ter como epicentro o pórtico de Salomão, deixava claro que o evangelho era um cumprimento, era o cumprimento da promessa que foi feita a Israel antes de avançar para os gentios. Antes que avançasse para os gentios, teve como epicentro ali Jerusalém. Não tem como dizer que isso, o crescimento da igreja não foi a manifestação, como eu escrevi aqui, a manifestação do reino de Deus aos judeus, ao judaísmo. Glória a Deus. E aí nós temos, então, nós temos que olhar, irmãos, para tudo isso que o Senhor fez com a igreja até esse momento, né? Vamos recapitular aqui o texto. Os apóstolos pregavam, sinais e prodígios eram realizados, a igreja se reunia regularmente, geravam grande admiração àqueles que não eram parte da igreja, alguns se agregavam a ela, outros se posicionavam totalmente contra ela, e a igreja ainda assim crescia. A ponto, aí sim, no versículo 16, das pessoas de cidades vizinhas trazerem os seus enfermos e as pessoas atormentadas por espíritos imundos, e muitos eram curados. E por que essas curas, irmãos, foram registradas aqui? Não sei se vocês acham isso curioso, mas tanto em Cristo como aqui em Atos, isso foi registrado para nós, isso foi escrito por alguma razão. Existe uma razão de estar, existe uma razão de ser dessas curas, que tanto Jesus fez, quanto os apóstolos. A mesma explicação que eu disse no início, é o sinal que confere a autoridade, ela é verdadeira.
Porque quem é que poderia, segundo o que o judeu acreditava, quem é que poderia curar um cego de nascença? Quem é que poderia fazer um coxo andar, fazer um surdo ouvir, se não Deus? Somente Deus poderia fazer essas coisas. Então vem o Cristo, vem o Messias, andando no meio daquela gente e realizando esses sinais. Resumo da história: os apóstolos continuaram fazendo isso e tiveram a sua pregação confirmada. A autoridade daquilo que eles falavam foi confirmada por isso. Então as curas, irmãos, elas nunca foram meros atos de caridade isolados ou demonstrações de poder sem nenhum significado. Sem essas curas, sem os sinais, esses sinais que aconteceram lá, não haveria essa validação doutrinária da mensagem. A prova da divindade e do messiado de Jesus. Como nós podemos ler lá em João 20, 30 e 31. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esses sinais e curas, eles eram símbolos visíveis daquilo que era espiritualmente invisível. Era uma pequena amostra da salvação final. Era uma pequena amostra daquilo que nós experimentaremos na eternidade com Cristo. E a igreja já passou a ter essas amostras, pequenas demonstrações. Nós podemos relacionar então a cura física como a restauração da alma. Só como tipificações, amém, queridos? Só como coisas que davam ali uma pequena demonstração da misericórdia de Deus. Nós podemos, por ora, fazer uma comparação entre a cura do cego e a iluminação que o Senhor nos dá para enxergarmos o nosso pecado. A graça do Senhor que nos alcança e que abre os nossos olhos para vermos e enxergarmos que somos pecadores. A cura da lepra como a purificação da culpa do pecado. E aí abre parênteses, tem mais um ponto. Para o judeu, aquele que tinha algum tipo de deficiência, algum tipo de doença como essa de nascença, seja ela cegueira ou, enfim, qualquer uma delas, eles justificavam isso como sendo consequência do pecado. Porque os seus pais pecaram, então os pais dele pecaram, então por isso que ele foi amaldiçoado, né? Por causa do pecado dos seus pais, ele foi amaldiçoado. E Jesus vem quebrando tudo isso então, inclusive essa crença deles de que a doença era algo que havia sido dado por Deus por causa do pecado. Jesus vem destruindo tudo isso. Não só dando a cura física, mas também perdoando pecados. E aí, quando você lê os evangelhos, você vê que a turma ficava ainda mais atônita, perplexa, revoltados com Jesus, porque quem é este? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Eles achavam um ultraje isso, né? Será que ele pensa que é Deus? Jesus, Filho de Deus. É exatamente isso. E aqui em Atos, irmãos, a expulsão dos demônios, né? Por que essa expulsão dos demônios? Era então uma demonstração pública de que o valente, Satanás, estava sendo amarrado por Cristo, conforme nós já conhecemos aquele texto lá que está em Mateus 12, 28 e 29. Né? Uma das parábolas lá que vai falar a respeito desse valente. Isso mostrava que o reino de Deus havia chegado então para desfazer os efeitos da queda de Adão, para desfazer os efeitos do pecado, a doença, a dor e a morte. Amém, queridos?
E aí então eu gostaria de entrar num ponto a respeito de como as igrejas acabam muitas vezes tratando essas questões. A busca pelos sinais, a busca pelos prodígios, a busca pelos benefícios, né? O próprio Jesus denunciou em alguns trechos, que eu até selecionei aqui, o próprio Jesus denuncia o comportamento, vou usar um termo aqui, utilitário do povo. O que é um comportamento utilitário? Jesus denunciou o povo dizendo o seguinte: vocês devem trabalhar pelo pão que não perece. Porque o povo não cansava de ir atrás de Jesus para ter a barriguinha cheia, a fome saciada. Ou o povo estava louco atrás de Jesus porque ouviu dizer que ele curava os enfermos e expulsava os espíritos imundos e estavam atrás deste benefício. E Cristo repreende o povo por causa dessa ânsia, desse desejo que as pessoas nutriam de estar atrás de Jesus por causa dos benefícios que ele podia proporcionar. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que nós vemos no mundo gospel de hoje? Não. Nada a ver. Será que tem a ver ou não? Então é nesse ponto que eu gostaria de entrar um pouco mais, porque aqui também existiam, como eu falei, e a gente hoje não vai falar daqueles que tinham inveja, nós vamos falar na próxima ministração de Atos, tá? A represália que eles sofreram daqueles que odiavam a igreja, odiavam os apóstolos, odiavam o Senhor Jesus. Nós já falamos um pouco da igreja, mas vamos falar daqueles que apenas andavam admirados com a igreja. Aqueles que, assim como lá, nos momentos em que Jesus andou de fato por essa terra, andavam atrás dele porque queriam receber algo dele. Buscavam ser parte daquele povo, daquela multidão, porque queriam colher os frutos, queriam desfrutar daquilo que Jesus poderia satisfazer na alma deles, no coração deles. E aí com isso, irmãos, tristemente, muitas igrejas se tornaram centros de entretenimento. E a gente não coloca a culpa só. Acho que esse termo não é o melhor. Não é sobre colocar a culpa. A gente não reconhece a falha apenas daqueles que buscam. Obrigado. Eu não sei se você tinha levantado para isso, mas... A gente não reconhece, irmãos, o problema, o pecado daqueles que estão correndo atrás de Jesus porque querem milagres, porque querem os benefícios do Cristo. Nós também reconhecemos o problema, o pecado e a culpa daqueles que estão nutrindo essa expectativa no coração das pessoas para manter as pessoas aprisionadas num sistema religioso errado, falho. Nós reconhecemos isso. Entendam uma coisa, irmãos, nós já... ao longo da nossa jornada, fomos bastante questionados. Não sei se hoje ainda existe isso no coração dos nossos amados, mas a respeito de, cara, por que se denuncia tanta coisa errada? Por que se fala tanto do que outros estão pregando errado? E entenda uma coisa, não é questão de se falar tanto, mas também é o nosso papel expor tudo aquilo que não é evangelho. Para que nós não sejamos enganados, para que vocês não sejam enganados, para que nós não sejamos confundidos. Então, irmãos, voltando aqui ao ponto, isso era só um parênteses, né? Por que nós tratamos a respeito disso? Para que nós não nos esqueçamos. Porque é fácil você diferenciar o preto e o branco, mas aquele quase branco, esse é mais difícil. E nós precisamos nos lembrar, nós precisamos exercitar isso. Então, como eu dizia, as igrejas se tornaram, tristemente, centros de entretenimento. Pastores preocupados em prender as pessoas porque querem aquela audiência. E pessoas preocupadas em fazer parte e estar naquele meio por causa dos benefícios que Jesus pode oferecer, que Deus pode dar.
isso é igualmente problemático. Tristemente, irmãos, muitas igrejas se tornaram um balcão de serviço gospel. Um balcão de serviço gospel, em que as pessoas vão lá porque elas querem pedir, elas desejam prosperidade, elas desejam resolução rápida das suas crises, ou elas estão em busca apenas de alívio emocional. Mas essas mesmas pessoas que estão em busca da prosperidade, da resolução dos problemas, do alívio emocional para, enfim, N questões da mente, da alma, do coração, elas não estão nem um pouco dispostas a se arrependerem de quem são. Elas não estão interessadas em conhecer a sua situação. Elas não estão interessadas em olhar para dentro delas mesmas e ver que elas são pecadoras, que carecem do Senhor Jesus, precisam, necessitam desesperadamente de um Salvador. E óbvio que se elas não estão preocupadas com arrependimento, é óbvio que elas também não vão se preocupar, tristemente, com a participação no corpo, em assumir compromisso com as pessoas que se reúnem naquele lugar. Qual é a direção da palavra de Deus para nós, irmãos? Frente a todo este cenário. O que é que a Bíblia trata com aqueles que estavam apenas admirados? O que é que a Bíblia nos ensina a respeito de como nós devemos, qual posição, qual sentimento nós devemos nutrir pela igreja, ou qual atitude nós deveríamos cultivar em relação à igreja? Várias coisas que nós já falamos hoje aqui. A igreja de Cristo buscava se reunir de comum acordo. E esse comum acordo, irmãos, vamos entender. Não é que eles concordavam com as amenidades. O comum acordo que isso aqui está falando é a unidade que eles tinham na fé, na doutrina. Amém, queridos? Essa é a nossa unidade em Cristo Jesus. A unidade da igreja, a concordância da igreja é na doutrina, é na fé, é no Senhor Jesus. É porque para Ele que nós olhamos. A igreja as pessoas que nutriam um amor pela igreja, que participavam dela, elas proclamavam as boas novas. Elas não vinham no culto no domingo à noite, não participavam lá das reuniões, lá no pórtico de Salomão, e voltavam para suas casas e continuavam vivendo as mesmas vidas. A vida delas transbordava. Os seus pensamentos, as suas conversas, as suas falas, as outras pessoas que não conheciam a Cristo, nos lugares onde elas estavam e iam, elas eram de alguma forma alcançadas pelo Evangelho por causa da vida delas. Não era uma participação mecânica. Não, eu vou lá na igreja, ouço, amém. Presto atenção ou não, anoto ou não, devaneio, fico distraído, durmo, cochilo, converso, fico no celular e continuo vivendo a minha vida. Essa é a participação mecânica. Não era assim. Não é essa a direção bíblica para nós, irmãos. Não é. Eles perseveravam na doutrina. A igreja verdadeira, ela ama a doutrina. Ela ama o ensinamento de Cristo. Nós, como igreja, devemos amar a sua palavra, a palavra de Deus. Nós, maridos, precisamos liderar os nossos lares, as nossas casas. E isso não tem nada a ver com personalidade. Não tem nada a ver.
se você é mais ou menos comunicativo, se você é melhor ou pior em falar em público. Porque o primeiro público que a gente precisa tratar e cuidar com grande seriedade são as nossas casas, maridos. As nossas esposas, os nossos filhos. Isso é o primeiro lugar. Porque se a gente não se posicionar amando a Deus e a sua palavra sobre todas as coisas, neste ambiente, que é o nosso lugar seguro, que é o nosso lugar de conforto, diante das pessoas que nós amamos e que nos amam também, como é que a gente vai levar essa palavra a outras pessoas que a gente nem conhece? Isso é um chamado para nós. A igreja perseverava, irmãos, nas orações. A igreja perseverava no partir do pão e na comunhão. Eles participavam mesmo, não mecânico, intencional. Conversas intencionais. Perguntas de aí como vai, intencionais. Com desejo real de saber como está o irmão. Eles estavam sendo purificados, irmãos. Internamente, interna e externamente. Eles eram comprometidos. Na última ou penúltima ministração de Atos, que nós tratamos a respeito de Ananias e Safira, nós temos uma dura intervenção de Deus. Afinal de contas, eles foram mortos. Mas o texto bíblico diz que essa intervenção de Deus, o fato de Deus ter matado Ananias e Safira, foi algo justo que Deus fez. E o final, lá o versículo 11, vai dizer que isso gerou grande temor para a igreja. Isso foi uma forma de disciplina. Isso foi uma forma de correção que aconteceu dentro da igreja. Para que houvesse temor. Para que servisse de exemplo para os outros daquilo que é abominável a Deus. A reflexão, irmãos, para nós, para todos nós, para cada um de nós, hoje aqui é, então, por que nós não conseguimos ou não estamos conseguindo viver isso? Existe um aperfeiçoamento, sim. Existe uma jornada. Existe uma caminhada. Todos nós estamos nela, todos nós. Cada um de nós. Mas apesar, irmãos, de cada um de nós estarmos vivendo essa jornada, apesar de cada um de nós, apesar de estarmos sendo tratados pelo Senhor, cada um nos seus pontos, cada um nas suas limitações, apesar de o Senhor e o Espírito Santo de Deus estar de forma individual e específica com cada um de nós, nos mostrando os nossos erros, os nossos pecados. Isso acontece para aquele que crê verdadeiramente, amém? Essa jornada acontece para o crente. O descrente não está acontecendo essa jornada. Essa jornada, ela se chama santificação. Todos nós vivendo ela. E apesar de estarmos vivendo essa jornada, nós temos falado isso, né? Que não é porque nós temos limitações que nós não devemos buscar com vontade, com energia, com ansiedade, o conhecer ao Senhor, o obedecer ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, colocar como desculpa. Não, veja bem, é que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sabe aquela conversa de fim de culto? Né? Tá ali na rodinha, tal, aí um pega no pé do outro. E às vezes
Até para dar uma cutucada mesmo, né? A irmã fala assim, não, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sim, Ele está. Mas a gente toma cuidado para não usar isso como uma desculpa só para ficar enrolando, só para ficar demorando para tomar uma posição nova e diferente, só para ficar demorando para se arrepender, para romper de fato com o pecado. Porque é então que nós não estamos conseguindo fazer isso. Eu listei aqui algumas hipóteses. Não vou trazer hoje como afirmações, mas como hipóteses, porque de fato eu gostaria que você meditasse a respeito disso. Será que nós, como igreja, irmãos, individualmente e como igreja, não estamos vivendo, desfrutando todas essas maravilhas da igreja de Cristo? A edificação, o consolo, o crescimento, o amor, o perdão, o amadurecimento como igreja. Será que é porque nós não queremos? Será que inconscientemente alguns de nós não querem ser parte, não querem fazer parte? Será que é porque nós só queremos então a parte boa de ser igreja? Só queremos a parte confortável, a parte doce de ser igreja. Nós não queremos a parte azeda ou a parte amarga de participar do corpo de Cristo. Será que é porque nós, talvez então, desejamos mais outras coisas? Pode ser isso, pode ser que nós, em nosso coração, em nossas vidas, o reino de Deus, ele não é tão prioridade assim. Pode ser que nas nossas vidas, nos nossos corações, as nossas mentes estão muito mais preocupadas, desejosas e ansiosas por outras coisas que não são o reino de Deus. E aí, pode ser que isso explique o fato de a gente não estar conseguindo viver dessa maneira que a igreja viveu. Uma relação utilitarista. Lembra do utilitarismo que eu falei? Que é o agir como quem quer algo, né? Uma relação utilitária é isso. Eu estou só interessado no que eu recebo, no benefício que eu tenho. Uma outra palavra também que é um dos grandes problemas da igreja hoje, o materialismo. O que é o materialismo? É o foco extremo, a atenção e o desejo exacerbado pelas coisas deste mundo. Mais do que o reino de Deus. E às vezes, irmãos, nem precisa ser exagerado. Nem precisa ser exagerado. Porque o 51% já é mais do que a outra parte. Você não precisa ter interesse em 99% as coisas desse mundo mais do que o reino de Deus. 99%. Se o nosso interesse for 51% mais das coisas desse mundo que as de Deus, elas já são mais importantes, elas já são prioridade para nós. E aí cada coisa que você vai fazer na sua vida, na sua rotina, no seu casamento, na sua profissão, na sua casa, com a sua família, cada uma das decisões que você vai tomar vai ter como um peso maior não o reino de Deus. Qualquer outra coisa, menos o reino. Isso também pode explicar porque nós talvez não estejamos conseguindo viver da maneira como o Senhor requer que nós vivamos. Ou então pode ser, irmãos, porque nós até desejamos. O nosso coração, ele até se quebranta pelas coisas do Senhor, pelo reino de Deus, mas depois que nós resolvermos outras coisas. Não, eu quero o reino de Deus, ele é super importante. Mas primeiro eu preciso arrumar isso aqui. Mas primeiro eu preciso finalizar isso. Eu já comecei, né? Esse projeto aqui que eu já comecei, eu preciso terminar esse projeto aqui. Assim que eu terminar, aí sim eu vou pôr o reino de Deus
em primeiro lugar. Isso também é um problema, queridos. Ou pode ser que nós não precisamos. Nós não precisamos viver dessa forma que a Bíblia fala, que o Betuel fala, que o Felipe fala. Nossa, não precisa. Porque já tem outras pessoas fazendo isso. Então, cara, eu acho que eu vou ser só mais um. Acho que eu e minha casa, minha família, a gente vai ser só mais um ali. Tipo, não sei se eu sou parte mesmo. Não sei se eu preciso assumir esse compromisso. E entendo, irmãos, eu não estou falando de serviços no prédio da igreja. Amém, queridos? Eu não estou falando a respeito disso. Pode ser que algumas pessoas pensem que não precisam, porque já tem outras. Pode ser que existem pessoas que pensam ou não se sentem parte da igreja e por isso não assumem essa responsabilidade de agir como corpo. Em última hipótese, pode ser que nós não queremos pensar em nada que me faça ter de levantar do sofá. Pode ser que nós não estejamos vivendo isso porque para eu viver dá trabalho. Para eu viver como a igreja santa, imaculada, que serve a Deus, que ama, que busca a palavra, que busca o crescimento, que participa, que convive, que edifica, que consola e é consolada. Pode ser que você pense que para você viver isso dá muito trabalho, que você vai ter que mudar muita coisa no seu pensamento, ou que você vai ter que abrir mão de muita coisa que você gosta, que você está acostumado. Ter que mudar sua rotina, né? Vou participar numa reunião de quarta-feira, 8h30 da noite, ir embora para casa às 10. Cara, muda muito a minha rotina, né? Participar, se preocupar com o irmão. Pô, eu já tenho tanto problema para me preocupar, ainda eu vou ser igreja para consolar e edificar, para ficar pensando também no problema do irmão. Cara, eu já tenho problema demais, já tenho problema suficiente. Dá muito trabalho, né? É muito difícil. É muito difícil. É melhor continuar do jeito que está. São hipóteses, irmãos, da reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. E podem ter certeza, meus queridos, que todas essas coisas que nós falamos aqui, daqueles que até se admiram pela igreja, aqueles que até gostariam de ser parte, às vezes até estão participando, pode ter certeza que a raiz de todos esses impedimentos, ela é o pecado. Não existe forma, como eu tenho falado, e eu vou repetir isso até vocês falarem, cara, tá chato, para de repetir que todo mundo já entendeu. Eu vou repetir mais e mais vezes. Não existe uma fórmula mágica ou uma lista mecânica de coisas que a gente pode anunciar aqui, escrever ali, para você seguir, para que algo mude, para que a transformação, para que você pense diferente ou sinta diferente. Não existe, não adianta vir aqui com uma lista. O único lugar que carece, que nós carecemos, que nós precisamos nos direcionar é para o Senhor, é aos pés do nosso Senhor Jesus. Porque só Ele pode nos livrar desses pensamentos. Só Ele pode nos limpar e nos transformar verdadeiramente. Amém, queridos? Não há outro lugar. Feche seus olhos, vamos orar juntos sobre isso. Senhor Deus, clamamos a Ti pela Tua misericórdia. Eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque não há outra forma, Pai, de estarmos alinhados com aquilo que o Senhor ordenou, se nós não nos arrependermos. Não há uma forma, Senhor, mais eficaz de
amarmos aquilo que o Senhor ama se nós não abandonarmos o nosso velho homem. Não existe outra forma de nós vivermos aquilo que todas as maravilhas e algumas dificuldades que nós viveremos como igreja, se nós não nos arrependermos do nosso pecado, Deus. Por isso eu te peço, tem misericórdia de nós. Por isso eu te peço, Senhor, que apesar de todas as nossas limitações, todas as nossas falhas, como igreja local, igreja visível que somos, igreja que falha, o Senhor nos ajude. Eu te peço, meu Deus, que os meus irmãos sejam alcançados, sejam transformados e que eles desejem, que eles amem ao Senhor mais que tudo. E que em consequência desse amor, eles queiram de forma genuína, de forma verdadeira, edificar a tua igreja. Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, testemunhar a tua verdade. Não nos deixe, Senhor, continuar vivendo as nossas vidas para nós mesmos, preocupados somente com as nossas coisas, preocupado com coisas, meu Deus. Nos tira desse buraco. Nos tira desse buraco, Deus, que a gente se enfiou, que a nossa vida é só sobre pagar conta e construir patrimônio nessa terra. Nos livra disso, Pai, como igreja. Tem misericórdia de nós. Abençoa essa igreja, abençoa os meus irmãos, Deus. E coloca em nosso coração um ânimo novo que vem da sua palavra. Por amor de Ti e por amor e pela fé em tudo que o Senhor diz na sua palavra, nós cremos que o Senhor realiza isso para a honra e glória do Teu nome, que é santo e bendito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Os irmãos da música podem subir aqui para cantarmos mais uma canção. Enquanto isso, você continue meditando e pensando a respeito dessas coisas.